Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais uma aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Mas desde já convido os irmãos para nós fazermos um rápido momento de oração e assim iniciarmos a aula de hoje, o assunto de hoje em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero te louvar por esta dádiva, oportunidade que o Senhor tem nos concedido, Pai, demais esta manhã, este domingo de escola dominical, estar na tua presença, Pai, te louvando, te exaltando e mais uma vez meditando na tua palavra. Tua palavra que é a verdade. Que teu Espírito Santo possa usar a tua palavra nesta manhã para falar em nossas vidas, em nossos corações, que possamos, ó Pai, mais uma vez sair edificados, ó Pai, pela tua palavra. Senhor, eu rogo ao Senhor que o Senhor venha continuar trabalhando em cada vida, cada lar, cada coração, em nome do Senhor Jesus. E que acima de tudo e de todos, o teu santo e soberano nome seja em tudo glorificado. Meu Deus, é o que eu te peço, e em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém, irmãos? Vamos seguir com o nosso trimestre, né? Hoje será a lição de número 3. O título da nossa lição vai ser Eleição e Predestinação. Nós já colocamos aí na tela os três principais pontos, né, que nós vamos ver hoje. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível, predestinados para filhos de adoção e a sublimidade do propósito divino na predestinação. Nosso tema, como nós iniciamos 2 aulas atrás, é a respeito da igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada pelo Espírito Santo da promessa. Nós estamos estudando aí a carta dos Efésios nesse trimestre, tá bom? Hoje nosso textório está lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse é o nosso textuário, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4 e versículo de número 5. Nossa verdade prática nos diz o seguinte: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então esse é o principal tema que hoje nós vamos ver, né? Eleição e predestinação, tá bom? E na verdade prática, o nosso comentarista, o pastor Douglas Baptista, né? Ele já nos diz o seguinte, ó, que Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam, tá bom? Então, aqueles que creriam foram eleitos e predestinados, tá bom? Então, tem que crer e ele acrescenta aí perseverar na fé em Cristo Jesus, que nós vamos abordar mais na frente nos nossos slides, tá bom? Nosso texto básico hoje está lá no livro de Efésios, carta aos Efésios, né? Carta de Paulo Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4 até o versículo de número 12. Vou estar lendo rapidamente para os irmãos. O texto nos diz o seguinte, ó: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Então, aqui está a nossa leitura bíblica, né, da nossa revista, lição de número 3, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4 até o versículo de número 12. Bom, amados, hoje a aula tem como objetivo informar que Deus soube de antemão, né, por meio da sua presciência, que é um atributo de Deus, né? O conhecimento prévio de todas as coisas. Então, Deus como o Senhor, e a nossa mente ela é limitada para entender a pessoa de Deus, entender o poder de Deus, a grandeza de Deus, mas um dos atributos que Deus tem é a sua presciência, a sua capacidade, a habilidade de saber as coisas antes mesmo delas acontecerem, antes delas existirem, tá bom? Então, hoje o objetivo da aula é mostrar para os irmãos justamente isso, que pela presciência de Deus, pela essa capacidade que Deus tem, ele já sabia quais seriam as pessoas que iriam crer no Senhor Jesus
ou que não iriam crer no Senhor Jesus. E através dessa presciência, Deus já deixou predestinado o fim dessas pessoas, o destino, digamos assim, dessas pessoas, tá bom? Então, hoje, talvez seja um ponto de interrogação para você, mas Deus já sabe quem vai entrar no céu e quem não vai entrar, tá bom? E Deus não sabe isso hoje, Deus já sabe isso desde a eternidade passada. Deus sabe quantas pessoas aceitarão o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e quantas pessoas irão deixar de aceitá-lo, justamente por conta da sua capacidade, do seu atributo aí de presciência, tá bom? Então, através da presciência, Deus ele sabe quais são as pessoas que creriam no Senhor Jesus, no seu sacrifício, e também, né, com a sua presciência, ele já sabe quais são as pessoas que estariam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Nós vamos ver aí no decorrer da nossa lição. Nas aulas anteriores, nós estudamos a aula de número 1, a introdução, né? Abordamos para os irmãos que a carta aos Efésios nos mostra que o Senhor Jesus é o cabeça e a igreja como o seu corpo. Vimos a autoria, que é uma carta da prisão. Vimos a data e também os destinatários. Na lição de número 2, semana passada, nós falamos da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, o plano de Deus para a salvação, a nova posição que nós temos sempre na pessoa do Senhor Jesus. Eu disse para os irmãos que se nós somos alguma coisa hoje, só somos por causa do Senhor Jesus. Nós vimos aí no capítulo de número 1 de Efésios que Paulo ele faz uma espécie de louvor a Deus na introdução da sua carta, né? Mostrando perfeitamente a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Pai como planejador aí do plano de salvação, o Filho como executor da salvação e o Espírito Santo como aquele que aplica a salvação hoje na vida dos seres humanos que creem na palavra do Senhor, né? Isso é retratado como bênçãos espirituais, tá bom? Deus nos elegeu no Senhor Jesus para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradável assim no amado, no Senhor Jesus, remiu-nos por meio do sangue do Senhor Jesus, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e garante a sua promessa, a nossa chegada até o céu, se vivermos uma vida na orientação do Espírito Santo. Essa vida na orientação do Espírito Santo, ela vai ser uma vida totalmente cristocêntrica. O Senhor Jesus será o centro e nós viveremos para agradá-lo, agradar ao Senhor Jesus, andar nas pegadas do Senhor Jesus, ter um viver, um falar, um vestir, segundo a vontade de Deus e segundo a vontade de Cristo, tá bom? E o Espírito Santo, nós abordamos para os irmãos que ele é o selo, o penhor e a garantia da promessa de Deus para a vida do ser humano. A garantia de que o ser humano conseguirá chegar até a presença de Deus, tá bom? Então o ser humano só consegue chegar aos céus hoje através da ajuda do Espírito Santo. O Senhor Jesus ele fez o sacrifício na cruz do Calvário, mas ele disse que ele iria para o céu e ele enviaria um outro Consolador, Espírito Santo. Então hoje nós estamos aí na dispensação do Espírito Santo. E eu disse para os irmãos semana passada que é impossível chegarmos até Cristo, chegarmos ao céu sem viver na ajuda do Espírito Santo, sem depender do Espírito Santo. É impossível viver essa dispensação da graça, que o Espírito Santo está na frente dela, sem tê-lo nas nossas vidas, tá bom? Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Bom, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de eleição e predestinação, que são termos tão importantes aí para compreendermos a doutrina da salvação. São termos que estão dentro da doutrina da salvação, da soteriologia, tá bom? Esses vocábulos, essas duas palavras estão ligados entre si, eles elucidam o plano divino de salvar os pecadores, tá bom? Então, nessa lição, nós vamos ver a interpretação pentecostal com relação à eleição e à predestinação. Nós vamos ver principalmente aí a visão da Assembleia de Deus, que é a igreja nossa, a nossa abordagem de assembleianos com relação à eleição e predestinação, tá bom? Eu disse para os irmãos que são os dois as duas palavras principais, os dois vocábulos principais que nós vamos ver hoje. Essas duas palavras, elas estão, conforme o nosso comentarista aborda no livro, aborda na lição, são termos que estão interligados, tá bom? Sendo um consequência do outro. Então, se nós observarmos diversas publicações da CPAD, nós vamos ver que os pastores, eles abordam que eleição e predestinação são coisas distintas, tá? Como eu coloco aqui no slide da frente, são coisas diferentes, porém elas estão interligadas e uma é consequência da outra. Então nós sofremos aí a eleição em Cristo Jesus e depois nós passamos pelo processo de salvação no Senhor Jesus. Elegidos no Senhor Jesus, nós estamos predestinados a filhos de adoção. Então não tem como ser predestinados para sermos filhos de adoção se não aceitarmos o Senhor Jesus, tá bom? Então um termo está interligado com o outro. Ele é um interligado com o outro, mas os dois são termos distintos.
Primeiro ponto da nossa lição vai falar a respeito de eleitos para uma vida santa e irrepreensível, tá bom? Então hoje nós temos uma dádiva, tá bom? Que precede aí a nossa existência. Essa dádiva, ela foi estabelecida lá atrás, na eternidade passada, tá bom? Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar, né, para uma vida de santidade todos aqueles que ele elegeu de antemão. E nós já vamos ver como que ele elegeu também, tá? Mas é interessante dizer para os irmãos que lá na eternidade passada, Deus já fez essa definição. A eleição, irmãos, nos traz uma ideia de escolha. Quando se fala da palavra de eleição, nós lembramos aí, quando nós vamos lá, né, de 4 em 4 anos, votar no presidente, votar aí nos nossos governadores. Então, traz a ideia de escolha. Então, quando se fala na eleição na Bíblia, automaticamente a gente pensa assim, então Deus fez escolha, Deus escolheu, tá bom? E quando você olha lá, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, o texto vai dizer assim, como também nos elegeu nele Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos escolheu, mas Deus teve uma forma de escolher. Por isso que tá essas 3 perguntas aí. Em quem fomos escolhidos? Segundo, em que tempo aconteceu essa escolha? E terceiro, qual é a finalidade? Então, essas 3 perguntas são respondidas nesse mesmo versículo, tá bom? Então, em quem fomos escolhidos? Nós fomos escolhidos no Senhor Jesus. No texto diz assim, como também nos elegeu nele, Jesus, tá bom? Então, essa eleição é cristocêntrica. A escolha é feita no Senhor Jesus. Segundo, em que tempo que aconteceu essa escolha? Deus seleciona pessoas hoje? Nasceu a pessoa, Deus define se essa pessoa vai para o céu ou para o inferno? Não. Essa escolha aconteceu lá atrás. Ou seja, Deus estabeleceu lá atrás, lá na eternidade passada, quando ele definiu o plano de salvação, que a escolha que Deus faria seria sempre na pessoa do Senhor Jesus. Então, quem salva? Jesus. Quem aceitasse essa salvação seria o escolhido, tá bom? Não é que Deus hoje sai escolhendo pessoas, esse vai ser salvo, esse não vai ser, esse vai para o céu, esse não. A escolha, a definição de eleição é na pessoa do Senhor Jesus. Esse texto de Efésios 1, verso 4 é muito claro, como também nos elegeu nele. Então, Deus nos elege nele. Nele quem? Jesus. Jesus é o Salvador. Todos aqueles que responderem positivamente ao chamado de salvação que o Senhor Jesus oferece, é eleito de Deus, é escolhido por Deus, tá bom? Então, a maneira como Deus faz a eleição é através da pessoa bendita do Senhor Jesus. O tempo que Deus fez essa eleição foi lá na eternidade passada, antes da fundação do mundo. Esse texto de Efésios 1, verso 4 deixa isso muito bem claro. Deus não faz seleção de pessoas hoje. Não, Deus não faz seleção de pessoas. Para Deus não existe acepção de pessoas. Deus escolhe um e despreza o outro. A Bíblia deixa muito bem claro que Deus não faz acepção de pessoas. E o desejo de Deus é que todo homem se salve, todo ser humano seja salvo, tá bom? O tempo dessa escolha aconteceu antes da eternidade. Lá na eternidade passada, antes da fundação do mundo, tá bom? Quando Deus definiu o plano de salvação, Deus estabeleceu que os escolhidos seriam selecionados, digamos assim, na pessoa bendita do Senhor Jesus. E qual a finalidade dessa eleição? O texto diz o para quê, tá bom? O texto diz assim, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O homem por si só não consegue mais ser santo, tá bom? O homem por si só não consegue mais aos olhos de Deus ser irrepreensível, tá bom? O homem só consegue essa posição, como nós falamos na aula anterior, a posição que temos hoje, só temos ela por causa do Senhor Jesus. Então a posição de santo aos olhos de Deus é por causa da pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém? Então, como eu abordei com os irmãos, a eleição foi estabelecida lá na eternidade passada. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido com o Senhor Jesus pela fé. A nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Quando você abre ela lá na página de número 1808, eu tenho uma Bíblia de Estudo Pentecostal, é a minha Bíblia preferida também, tá bom? Para cultuar, para levar para a igreja. Quando você abre lá na página de 1808, ela tá lá no meio, no segundo capítulo aí de Efésios, tá?
entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Efésios, tem um estudo bíblico, e lá vai falar a respeito de eleição e predestinação. E nesse estudo, Donald Stamps, ele deixa muito bem claro que a eleição de pessoas só acontece com a união do Senhor Jesus. Então a pessoa, aos olhos de Deus, ela só se torna eleita se ela crer no sacrifício do Senhor Jesus. Não tem como, hoje, Deus, esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse é meu, esse não é meu. Não, como que Deus estabeleceu esse padrão? Hoje, no Brasil, quando você vai fazer vai participar de uma eleição, você vai votar, você vai numa cabine, tem uma urna e você digita lá na urna a pessoa que você quer. Deus não tem uma urna onde ele digita fulano vai para o céu e fulano vai para o inferno. Não, Deus não tem isso. Deus estabeleceu que na pessoa do Senhor Jesus, ele é o Salvador. Quem respondesse ao chamado de salvação que ele oferece para todo mundo, essa pessoa que respondesse positivamente seria um eleito do Senhor, tá bom? Então que fique bem claro para os irmãos aí. A eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo, tá? Então Deus escolhe através da pessoa do Senhor Jesus. Você aceitou Jesus, você foi escolhido de Deus, tá bom? De um povo para si, a fim de que sejam santos e inculpáveis diante dele. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 diz assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, quando que Deus elegeu, aqui no caso seriam os irmãos lá de Tessalônica, como Paulo está escrevendo para eles, como que Deus elegeu eles desde o princípio? Lá na eternidade passada, quando Deus estabeleceu o plano de salvação, Deus definiu que as pessoas seriam eleitas através do Senhor Jesus. Quem aceitasse o Senhor Jesus seria eleito de Deus, tá bom? Essa eleição é uma expressão do amor de Deus, que recebe como seus todos os que recebem o seu Filho amado, que é o Senhor Jesus. Se você observar lá, no livro do Evangelho de João, estou abrindo aqui, João, capítulo de número 1 e versículo de número 12, João deixa muito bem claro no texto o seguinte, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem em seu nome. Então esse texto aqui é muito bem claro, que é considerado filho de Deus quem recebe o Senhor Jesus. Quem aceita o Senhor Jesus tem que receber o Senhor Jesus. Então, quem recebe o Senhor Jesus é eleito, tá bom? É o selecionado, digamos assim. É o definido aí como eleito aos olhos de Deus. A eleição também, ela só é uma expressão do amor de Deus que recebe a todos aqueles. Então, é uma coisa individual. É a pessoa que deve desejar, a pessoa que deve querer. Deus estabeleceu que todos que olhassem para o Senhor Jesus seriam salvos, tá bom? Isso significa que todo mundo vai ser salvo? Não. Por quê? Porque tem alguns que não olham para o Senhor Jesus, tem alguns que não desejam ser salvos, tem alguns que não querem o Senhor Jesus, tá bom? Mas a salvação, a eleição foi definida através da pessoa bendita do Senhor Jesus, tá bom? A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus nos diz o seguinte, que Deus elegeu a igreja desde a eternidade passada, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência, tá bom? Baseado em que versículo? 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2, Pedro nos diz o seguinte, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Aí eu coloquei um versículo para nós lermos, esse mesmo versículo para nós lermos lá na versão NTLH. Nessa versão, o texto diz assim, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. O propósito de Deus aqui é o plano de salvação estabelecido lá na eternidade passada, tá bom? O propósito de Deus o Pai. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele. Então, Deus estabeleceu o plano, o Espírito Santo de Deus aplica o plano para que essas pessoas que aceitarem o Senhor Jesus sejam dedicadas ao Senhor. E no final do versículo está escrito assim, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Tá bom? Então, lá na eternidade passada, segundo nossa declaração de fé, foi que Deus selecionou, escolheu a igreja, elegeu a igreja. E essa eleição, essa escolha é feita na pessoa bendita do Senhor Jesus.
ainda pensando nessa ideia, então qual foi o propósito, o plano de Deus aí? Eu vou ampliar um pouquinho essa imagem. Essa imagem eu gostei muito dela porque ela exemplifica aquilo que nós estamos falando. Então nós temos essa primeira bolinha aqui, azul, eternidade passada. Lá na eternidade passada, Deus já estabeleceu um plano, tá bom? O plano, nós vemos aí um homem e uma mulher andando, né? Então, quando Deus criasse o homem e a mulher, Adão e Eva, digamos assim, Deus já sabia de antemão da possibilidade deles pecarem. Por quê? Deus dotou a humanidade de livre-arbítrio, tá bom? Então, Deus já nos fez com essa condição de obedecê-lo ou não obedecê-lo. Deus não criou robô, Deus criou seres humanos, racionais. Então, Deus esperava que o homem respondesse às ordens, à palavra, à ordenança de Deus por vontade própria. Adão pecou, aí temos essa caída aí, ó, essa linha que está caindo aí. Adão pecou, ele caiu na presença de Deus. O pecado levou Adão a cair na presença de Deus. E aí, o meio que Deus utilizou para restaurar o homem novamente à sua presença é através da cruz de Cristo. Então, através do sacrifício do Senhor Jesus, o homem hoje ele consegue novamente andar na presença de Deus e caminhar para a eternidade futura. E a partir da cruz, Deus elegeu um povo. Esse povo é chamado de igreja, tá bom? Somos nós. Então, a partir do sacrifício do Senhor Jesus, Deus está levantando, como eu digo nas escolas bíblicas dominical presencial, Deus está levantando uma nova raça humana, um novo povo, um novo ser humano, através da pessoa bendita do Senhor Jesus, tá bom? E nós olhamos aí que tem uma trajetória. Então, a partir da cruz de Cristo, nós temos uma caminhada aqui na Terra e depois nós entramos na eternidade futura. E essa eternidade futura, se permanecermos no caminho, na vontade de Deus, né, segundo a sua palavra, em santificação, obediência ao Espírito Santo, entraremos às mansões celestiais. Então é por isso que é importantíssimo nós entendermos que não é o começo, precisa começar, precisa caminhar e precisa chegar até o fim, tá bom? A Bíblia nos mostra, nos ensina e nos exorta a ir até o fim, tá bom? E esse é o desejo de Deus, que nós chegamos à eternidade junto com Ele. Eleição divina, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, que é o texto que nós estamos abordando, Deus nos elegeu nele, Senhor Jesus, antes da fundação do mundo. Então, estou mostrando duas imagens para os irmãos aí, tá bom? Essa primeira imagem aí do lado esquerdo mostra uma mãozinha selecionando uma pessoa. Não é assim a eleição bíblica. Deus não selecionou um ou outro, um aqui ele seleciona, outro ele despreza. Não. A seleção bíblica acontece conforme a imagem da direita aí. A pessoa, ela aceita o sacrifício do Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor Jesus executou na cruz do Calvário, a pessoa crê que ele é pecador e que ele precisa da salvação que o Senhor Jesus nos dispõe hoje, tá bom? Então, por isso que o texto diz assim, ó, nos elegeu nele Jesus. Quem cresce no Senhor Jesus, e isso já estava estabelecido antes da fundação do mundo, tá bom? Então, nós temos que crer no Senhor Jesus, crer no seu sacrifício e permanecer na presença do Senhor Jesus em santificação, até o arrebatamento da igreja, tá bom? A Bíblia de Estudo Pentecostal ainda nos ensina que a eleição para salvação é oferecida a todos. Amém, irmãos? Então, Deus ele não escolheu umas pessoas para ser salvas e outras não serão salvas porque essas Deus não quer, essas Deus não gosta, essas não são da salvação. Não. João 3,16 é muito bem claro. Esse é o textuário bíblico da igreja e acho que o versículo mais conhecido de todo mundo, tá bom? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, isso mesmo, tem que crer, né? Tenha a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu crier, eu tenho a vida eterna. Se eu não crier, segundo esse versículo, eu não vou ter a vida eterna. Então, eleição é isso. É nós crermos, respondermos positivamente à chamada do Senhor Deus através do Senhor Jesus, através da pessoa bendita do Senhor Jesus. A salvação é oferecida a todos e ela torna-se uma realidade na vida do ser humano mediante o arrependimento e fé, tá bom? Então, se o ser humano ele se arrepender dos seus pecados e crer no sacrifício do Senhor Jesus, a salvação será uma realidade na vida dele. Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 8 diz assim, ó, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios capítulo 3, versículo de número 17, para que Cristo habite pela fé em vosso coração. Então, para chegarmos ao patamar de salvação, o homem precisa
de arrependimento e fé. As condições de eleição, então, são arrependimento e fé. Nunca por mérito ou capacidade de obra de ninguém. É a graça, foi a graça. Deus decidiu oferecer ao ser humano uma nova oportunidade. Essa nova oportunidade foi estabelecida na obra gloriosa do Senhor Jesus, tá bom? Desse modo, fomos eleitos por iniciativa de Deus, por causa da obra de Cristo e não pelas nossas obras. Efésios capítulo de número 2, verso 8 e verso 9, mais uma vez, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, apesar de podermos fazer obra de caridade, obra de bondade ou bem para o nosso próximo, isso não implica que seremos salvos por conta disso, tá bom? Se nós fazemos alguma coisa boa para ajudar as pessoas, é porque já somos salvos. E para já sermos salvos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer no sacrifício do Senhor Jesus. As boas obras que nós praticamos devem ser uma consequência desse arrependimento e dessa fé no sacrifício do Senhor Jesus, tá bom? E não ao contrário, salvação não depende das nossas obras. A salvação, ela depende e é exclusivamente da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Paulo, terceiro, vida santa e irrepreensível, tá bom? Paulo enfatiza que a eleição tem uma finalidade específica para nós sermos. Lá no versículo número 4 ainda diz para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, nesse aspecto, a Bíblia está falando que nós somos chamados para ser separados. Ser santo é separado, né? Separado do pecado. Irrepreensível, sem defeito, inculpável. Então, o sangue de Jesus nos restaura. O sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus tira o pecado das nossas vidas, né? Nós somos pecadores, mas hoje o Senhor Jesus colocou o Espírito Santo dele nos nossos corações. Então o Espírito Santo está arrancando a natureza velha. Lembra, irmãos, essa maneira como eu falo na escola dominical? Arrancando a natureza velha e nos dando uma natureza parecida, semelhante, idêntica à do Senhor Jesus. E ele vai nos aperfeiçoando todos os dias, até chegar à estatura de varões perfeitos aos olhos de Deus, tá bom? Esses dois termos apontam para a santificação. E isto é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu na pessoa bendita do Senhor Jesus. Se você olhar Efésios, capítulo de número 5, nós vamos abordar esse texto no futuro, mas Paulo diz assim, ó, sede meus imitadores, sede pois imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Aí ele diz o seguinte, a prostituição, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, pavorices, chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isso, e que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane, nem com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E no versículo de número 7 diz assim, ó, portanto não sejais seus companheiros. Aí no texto, no slide está até o versículo de número 3, mas eu acabei lendo até o versículo de número 7. Por quê? Porque Paulo nos orienta no capítulo de número 5, né, as práticas que o cristão deve deixar. Se nós uma vez somos salvos, somos separados e fomos direcionados por uma vida inculpável, uma vida irrepreensível, então tem coisas que nós devemos deixar de lado. Coisas que desagradam a Deus, coisas que não é segundo o querer e a vontade de Deus, precisam ser deixadas de lado, tá bom? Nós sabemos biblicamente em Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 14, que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Por isso que Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4 diz assim, ó, que nós fomos elegidos para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, tá bom? Então Deus ele espera que nós que somos eleitos tenhamos uma vida de santificação. O Senhor nos salvou e hoje Ele nos proporciona o Espírito Santo para nos ajudar a cada dia mais e mais nos santificar-nos diante do Senhor. O Espírito Santo procura nos limpar, nos deixar cada vez mais puros e limpos e santificados aos olhos do Senhor Deus. Mas e as outras linhas de pensamento teológico? Nosso comentarista ele deixa bem claro que o intuito da lição não é ficarmos discutindo os pensamentos teológicos, tá? E até a nossa igreja não tem essa prática de ficar aí pensando, discutindo, argumentando os demais pensamentos teológicos. Mas ele aborda, tá, na lição, não na lição da revista, mas ele aborda no livro, ele aborda na aula também que ele dá online para professor também.
Tá? E ele diz o seguinte, ó, que existe 4 principais pensamentos aí com relação à salvação. O primeiro deles é o pelagianismo, tá bom? No pensamento do pelagianismo, o homem é o único agente da salvação. Então é uma doutrina que vem de um monge aí, do monge bretão chamado Pelágio, que é contemporâneo de Agostinho e, portanto, viveu por volta do século V depois de Cristo. Essa doutrina ela ensina que o pecado de Adão não afetou o homem, ou seja, só Adão pecou, tá bom? Os demais não pecaram, tá? Se os demais não pecaram, o homem que tem o total livre-arbítrio para se aproximar da graça de Deus sem necessitar do auxílio da graça. Então é uma doutrina que é herética, pois ela diz que apenas Adão pecou, enquanto que a Bíblia diz que o pecado agravou toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse pensamento de pelagianismo é contrário à palavra do Senhor. Tem um outro pensamento também com relação à salvação, que é o semi-pelagianismo. Ele diz o seguinte, ó, que o homem inicia o processo, então o homem deseja o processo, o homem quer ser salvo e depois Deus responde a esse desejo humano de ser salvo, tá bom? É uma heresia também, pois aponta que a salvação parte do homem e que no futuro, né, Deus faz com que o homem aí se encontre com o sacrifício do Senhor Jesus, tá? É uma doutrina que ensina que a pessoa pode dar o primeiro passo em direção a Deus por intermédio do seu livre-arbítrio, né? E só depois desse primeiro passo essa pessoa passa a ser assistida pela graça divina. Amados, sabemos pela palavra de Deus que Deus, lá na eternidade passada, como nós já argumentamos, estabeleceu o plano de salvação. Então não é o homem que quis ser salvo. Foi Deus que desejou, pelo seu amor e pela sua graça e pela sua infinita bondade, nos salvar. Salvação não é pelos méritos humanos, pelo desejo humano, não. Salvação é pelo plano que Deus estabeleceu na pessoa bendita do Senhor Jesus. E se todo mundo hoje deseja no seu coração ser salvo, é porque o Espírito Santo trabalha e convence o homem pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então não é o homem que deseja ser salvo, de forma alguma. Tá bom? A salvação é na parte de Deus e é o homem que deve responder pela salvação, que é justamente o pensamento arminianismo, tá bom? Esse pensamento, essa doutrina, né, esse pensamento teológico diz assim, ó, Deus ele inicia o processo de salvação e o homem responde ao processo de salvação estabelecido por Deus. Armínio defende em suas obras que o homem necessita completamente da graça de Deus para ser salvo, visto que está em completo estado de depravação, pois foi atingido pelo pecado original. Então, o arminianismo é o nosso pensamento, é a nossa linha teológica das Assembleias de Deus com relação à soteriologia, com relação à salvação, tá bom? Nós reconhecemos que o homem descaiu na presença de Deus, o homem pecou, né, quebrou aí o elo de comunhão que ele tinha com Deus lá no Jardim do Éden e que Deus, na eternidade passada, que é o texto que nós estamos vendo hoje, ele estabeleceu o plano de salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então a salvação partiu do Senhor Deus, tá bom? Deus planejou, o Senhor Jesus veio nessa terra e executou, cumpriu o plano de salvação, tanto que ele diz, está consumado. E hoje as pessoas podem ser salvas reconhecendo que são pecadoras e que elas precisam do Senhor Jesus. Elas necessitam do sacrifício na cruz do Calvário. Elas consideram, levam, né, a sério o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E a quarta linha de pensamento seria a calvinista, tá? No pensamento calvinista, Deus é o único agente da salvação. Tá bom? Apesar de serem evangélicos, eles pensam que Deus é o único agente da salvação. Considera que Deus inicia e conclui o processo de redenção e santificação de algumas pessoas, selecionadas incondicionalmente antes da fundação do mundo. Deus se responsabiliza em providenciar perdão e expiação dos pecados. Além disso, é Ele, Deus, que pelo poder do Espírito Santo, na pregação da palavra, gera fé e arrependimento no coração dos eleitos, dos que foram selecionados, tá bom? Então, nesse pensamento aqui dos calvinistas, o que eles dizem? Eles dizem o seguinte, ó, que se Deus, lá na eternidade passada, falou que fulano vai ser salvo, independente de qualquer coisa, Deus vai fazer alguma coisa para que ele seja salvo, tá bom? E se Deus na eternidade passada estabeleceu que o ciclano não vai ser salvo, ele pode desejar, pode querer, pode ir para a igreja, pode ler a Bíblia, pode orar, ele não vai ser salvo, porque Deus estabeleceu que ele não vai ser salvo, tá bom? Infelizmente eles pensam dessa forma, mas a palavra do Senhor não nos mostra isso. A palavra do Senhor nos mostra que o Senhor Jesus, ele veio, João, capítulo de número 3, versículo de número 16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito
Ou seja, o Senhor Jesus, tá? Ele veio para morrer na cruz do Calvário, e através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, todos aqueles que responderem positivamente ao sacrifício do Senhor Jesus serão salvos. Tanto que o versículo de João 3,16 assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, creu, não vai perecer. Não creu, perecerá. Então, observa bem, nesse simples versículo, não precisa você ser teólogo, digamos assim, para você entender a eleição, tá bom? O Senhor Deus estabeleceu na pessoa do Senhor Jesus. Creu, terá. Não creu, não terá. Simples. A eleição é baseada no sacrifício do Senhor Jesus. Então, isso, irmãos, de uma maneira bem simples, não abordando tão assim teologicamente, cheio de argumentos teológicos, mas você consegue perceber que Deus não tem uma lista lá no céu de que esse vai e esse não vai para o céu. Não. Esse vai para o céu e esse vai para o inferno. Deus não tem lista. Deus estabeleceu que Jesus é o Salvador. Quem crê no Salvador será salvo, terá a vida eterna. Quem não crer, não terá. Tá bom? Então, se existem listas lá no céu, essas listas, se existe a lista de quem vai para o céu, esta lista é preenchida conforme o livre-arbítrio humano. As pessoas elas devem decidir se elas querem ou não. Tá bom? Mas Deus não determinou lá na eternidade passada todas quantas pessoas deverão entrar no céu. Não. Deus, pela sua presciência, como eu disse no início da aula, Deus ele já sabe quem dos seres humanos que passarem por essa terra vai aceitar ou não o Senhor Jesus, porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas e antes das coisas acontecerem, tá bom? Por isso que Deus sabe, tá bom? Ele é Deus, mas Deus não determinou lá, antes de criar todas as coisas, antes de criar os homens, não, tem uma lista aqui de salvos, esses aqui, independente do que fizer, eu quero eles comigo. Não, não existe essa lista, tá bom? Que isso fique bem claro aí para mim e para você, tá bom? É claro que dúvidas surgirão, depois nós podemos discutir aí as dúvidas que os irmãos nos mandarem também, tá bom? Então, o pensamento da Igreja Assembleia de Deus é justamente o pensamento aí de Arminio, tá bom? Efésios capítulo 1, versículo de número 4, como também nos elegeu nele, Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Então, a eleição é no Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, eleito segundo a presciência. Deus sabia Deus já tinha um conhecimento né? um pré-conhecimento daqueles que aceitariam ou não o Senhor Jesus. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11, porque a graça de Deus se manifestado através do Senhor Jesus, trazendo salvação, o que está escrito aí no final? A todos os homens, tá bom? Então, o desejo de Deus é que todos fossem salvos. Todos aceitassem o Senhor Jesus. João capítulo de número 1, versículo de número 12. A graça é manifestada, mas a todos quanto recebeu. Então, alguns receberão, outros não irão receber, tá bom? Observa bem que nenhum desses textos dá uma ênfase de que Deus já deixou pré-determinado quem vai ser e quem não vai ser. Tá bom? João 1, verso 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Aos que não creem, não serão filhos de Deus. Tá bom? Não obstante, irmão, somente o Espírito Santo consegue capacitar o crente para esse novo estilo de vida. Esse novo estilo de vida de ser filho de Deus, de estar na presença de Deus, de ser santo, de ser irrepreensível. Por isso, irmãos, que desde as aulas anteriores eu tenho dito, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos do auxílio do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo, da orientação do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que Ele guiaria-nos, lembraria-nos das suas palavras, ensinaríamos. Então, por isso nós precisamos da ajuda, do auxílio e da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, tá bom? A novidade de vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, como nós lemos lá no texto de Efésios, capítulo de número 4, tá bom? Furto, mentira, palavras torpes, mágoa, ira, cólera. Sobre essas coisas vai vir a ira de Deus. Então, se nós somos hoje filhos de Deus, nós devemos deixar essas coisas para trás. A vida velha de pecado deve ser abandonada. E nós hoje somos levados pelo Espírito Santo a produzir
o fruto do Espírito. Frutos, bênçãos, obras, né, coisas que agradem a Deus, mas principalmente o fruto do Espírito. O Espírito Santo está desenvolvendo um fruto nas nossas vidas, tá bom? E a finalidade hoje é apresentar a Deus, o Espírito Santo trabalha hoje para apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa, separada e irrepreensível. Somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, conforme Gálatas 5, verso 22 a 25, o fruto do Espírito, tá bom? Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então hoje, eu disse para os irmãos nas aulas anteriores, lá, o Senhor Jesus mudou a nossa posição. Aos olhos de Deus, nós estamos na posição de santos, tá bom? Isso, aos olhos de Deus, posição de santo. Mas nós vivemos ainda aqui na terra. Se vivemos aqui ainda na terra, nós estamos sujeitos ao pecado, a errar, a falhar. Então, Deus espera que hoje, através da pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas, nós tenhamos uma vida de santificação, uma vida de abandono às práticas ou coisas que desagradam a Deus e a sua palavra. E vivamos uma vida em santidade aos olhos de Deus. Amém? O segundo ponto da nossa lição vai falar a respeito de predestinados, ou predestinação, né? Predestinados para filhos de adoção. Se nós olharmos o texto que nós lemos, Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4, vai falar a respeito da eleição. Nos elegeu nele Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Então, o propósito da eleição nos mostra o seguinte: a eleição, Deus nos elegeu na pessoa do Senhor Jesus, e a partir de agora que você é salvo, porque você creu e aceitou o Senhor Jesus, a sua vida aos olhos de Deus deve ser uma vida de santidade, uma vida santa e uma vida irrepreensível, tá? Vivendo nessa vida santa e irrepreensível, você está predestinado para um fim, tá bom? Que predestinação é essa? O versículo de número 5 diz assim, e nos predestinou para filhos. Olha só, nós vimos lá em João capítulo de número 1, versículo de número 12, que a todos quanto creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Então, hoje nós estamos predestinados para ser filho por adoção. Tá? E se nós pararmos aqui para pensarmos de uma forma mais prática, qual é o tipo de filho que agrada o pai? Agrada aos pais, né? O filho obediente, o filho que procura obedecer, fazer a vontade do pai, né? Ser positivo no sentido assim de fazer as tarefas que o pai deseja ou pede, antes mesmo dele mandar, antes mesmo dele fazer. Nessa mesma postura é o que Deus espera da gente. Hoje que nós somos salvos, aceitamos o sacrifício do Senhor Jesus e estamos hoje vivendo na terra, ainda debaixo aí, né, de pecado, sujeitos ao pecado, não debaixo de pecado, me perdoe a expressão, mas sujeitos a pecar. Deus ele espera que nós tenhamos uma vida de santificação e uma vida irrepreensível aos olhos dele. Tá certo? Uma vida de filhos obediente. Andando nessa obediência, qual será o nosso fim? Qual é o fim de um filho obediente? Entendeu? Nesse sentido que nós estamos predestinados a sermos, então, filhos por adoção. Então, se nós obedecermos ao Senhor, andarmos segundo o seu querer e a sua vontade, na direção do Espírito Santo, baseado na sua palavra, nós chegaremos até a presença dele. E, finalmente, seremos 100% transformados, né? Teremos um novo corpo, mas galgaremos a posição aí de filhos de Deus. Hoje nós temos o título de filhos de Deus, mas nós temos que chegar até lá na presença dele como filho. E para isso nós precisamos ter uma vida de santidade, de irrepreensíveis, né? Aos olhos do Senhor. Ainda falando a respeito desse pensamento de filhos, de predestinação de filhos, o termo grego traduzido por predestinar, no versículo de número 5 do capítulo 1 de Efésios, diz literalmente o seguinte, determinar antes. Então Deus lá na eternidade passada determinou o seguinte, determinou, irmão, Deus determinou, tá bom? Nos predestinou para filhos de adoção. Então se você foi eleito, se fomos eleitos, temos uma vida de santificação, né? Eleitos para sermos santos. Temos uma vida de santificação. Temos uma vida irrepreensível diante dele em amor. Qual será o destino disso? Já está predefinido. O destino disso é se tornar aquilo que João 1, verso 12 diz.
a todos quantos creram, porque não adianta crer e continuar no pecado, não adianta crer e viver longe de Deus, não adianta crer e querer o diabo, não adianta crer e querer o inferno, crer e querer beber, crer e querer matar, crer e viver uma vida que aos olhos de Deus é desagradável, tá bom? Então tem que crer e entrar dentro do padrão. E se você crer e entrar dentro do padrão que Deus estabeleceu, o destino será filho de Deus por adoção, tá bom? Então isso seria a predestinação, tá? Agora vamos argumentar com os irmãos aí segundo a nossa lição. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, tá bom? Por isso que lá no começo da aula nós disse que uma palavrinha era consequência da outra. Então, predestinação é consequência da eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, tá bom? Então, Deus estabeleceu que Jesus é o Salvador. Todos aqueles que aceitassem Jesus como Salvador seriam os eleitos, tá bom? A predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, tá? Então, os eleitos, eles precisam se manter fiéis a Deus, os eleitos precisam manter-se no caminho, os eleitos precisam perseverar, os eleitos precisam buscar ao Senhor enquanto se pode achar, os eleitos precisam orar, os eleitos precisam se santificar, os eleitos precisam evangelizar, pregar a palavra. Amém? Se os eleitos permanecerem no caminho, os eleitos estarão predestinados àquilo que Deus estabeleceu, tá bom? Então nós grifamos aí os dois versículos, ó. Ele nos elegeu no Senhor Jesus antes da fundação do mundo e no versículo de número 5 nos predestinou para filhos de adoção, tá bom? Então, nos elegeu no Senhor Jesus. Está eleito no Senhor Jesus? Então você está predestinado a virar filho, entendeu? Virar filho. Mas filho não é só aquele que levanta a mão e eu aceito, mas não persevera. Filho, como nós dissemos anteriormente para os irmãos, qual é o tipo de filho que os pais esperam? Qual é o tipo de filho que os pais desejam? O tipo de filho que obedeça, que honre, o tipo de filho que agrade o pai e a mãe. A mesma coisa a Deus. Deus estabeleceu o plano de salvação no Senhor Jesus. Nós aceitamos o Senhor Jesus. Deus espera que hoje, nessa nova posição aos olhos dele, nós façamos aquilo que agrade a Deus. Amém? E cheguemos até os céus. E quando chegarmos ao céu, estaremos 100% com Deus, livre de pecado, absolutamente na presença do Senhor Deus. Tá? E aí, nessa posição, livres totalmente de pecado, seremos 100% filhos de Deus. Tá bom? Espero que os irmãos tenham entendido aí a maneira como eu coloquei como 100% filhos de Deus, tá? Por que, irmãos, estou abordando isso? Porque às vezes a pessoa começa no Evangelho, começa na casa do Senhor e não persevera. E tem pessoas que acham que porque aceitou Jesus um dia, não, eu vou para o céu do mesmo jeito, Jesus continua me amando dessa mesma forma. E, na verdade, biblicamente não é isso. A Bíblia nos diz que nós temos que lutar pela nossa salvação, defender a nossa salvação, defender a nossa fé, brigar pela nossa salvação. Nós temos um inimigo. E o diabo, nosso inimigo, ele não está brincando. Ele quer derrubar pessoas e levar pessoas para o inferno. Quanto mais pessoas ele conseguir levar para o inferno, para ele melhor. Vai ter pessoas um dia que vai comparecer diante de Deus e vai falar: Deus, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E Jesus vai falar para essas pessoas: apartai-vos de mim porque não vos conheço. São pessoas que, apesar de ter contato com a palavra, contato com a igreja, contato com o evangelho, não perseveraram, não chegaram até o fim. Tá bom? Tiveram um começo, foram elegidos porque teve um contato com o Salvador, mas não perseveraram naquilo que Deus queria. Então, dessa forma, não sendo obediente, não tem como se tornar filho do Senhor Deus. Deus espera que seus filhos lhe obedeçam, tá? Aí eu lembro um pouquinho aí a respeito de Samuel, dos trimestres que nós estudamos de Samuel, quando o profeta Samuel chega até Saul e fala para Saul: Saul, Deus tem tanto prazer em sacrifícios, quanto mais prazer ele teria em que se obedecesse a ele, né? Então essa frase nos marca, porque o desejo de Deus é obediência. Obediência à sua palavra, seu Espírito Santo, e é tudo aquilo que ele definiu através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Se obedecermos, chegaremos até o fim. E aí sim, seremos 100% filhos de Deus. Eu já te mostro porque seremos, tá bom? Porque seremos, tá? Predestinação. Por consequente, a declaração de fé, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem o Senhor Jesus como Salvador e
Olha aí, irmãos, tem um detalhe importantíssimo aí, ó. E perseveram até o fim, tá bom? Então não é só o começo, não é só aceitar, não é só ter contato com a chamada, não, tem que chegar até o fim. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Então, olha só que versículo interessante, por ser chamados por seu decreto. Que versículo interessante. Todas as coisas, não são só as coisas boas que vai contribuir para a nossa salvação. Tem coisas que Deus permite, lutas, provas, dificuldades. Ah, mas eu sou servo de Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Deus está permitindo. É claro, né, irmãos? Vamos abrir um parênteses aqui. Tem coisa que é Deus, tem coisa que é o diabo, tem coisa que é nós, tem coisa que é consequência de pecado, né? Vamos abrir um parênteses aqui, tá bom? Mas tirando isso, Deus ele permite certas situações, né, sejam elas boas ou não tão boas assim, justamente para contribuir para a nossa salvação, tá bom? Sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então tudo aquilo que Deus permitir na sua vida tem uma finalidade, tem um propósito. E no versículo de número 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Tá bom? Logo, a vontade de Deus de reconciliar com os pecadores é torná-los seus filhos. Qual que é a vontade de Deus? É justificar pessoas, é santificar pessoas, é levar as pessoas até a sua presença novamente. Mas para ser filho de Deus, precisa se aceitar e crer no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Se não aceitar o Senhor Jesus, não tem como ser filho de Deus, tá bom? Paulo, irmãos, é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção, tá bom? Nos seus escritos. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Romanos capítulo 8, versículo 23. E não só ela, o planeta, a natureza, mas nós mesmos, né, a criação, mas nós mesmos temos as primícias do Espírito, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando. Olha só o que está escrito aí. Esperando a adoção. Tá bom? Então nós lemos aí em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 5, que nos predestinou para sermos filhos de adoção. Romanos capítulo de número 8 vai nos dizer lá que a criação está gemendo com dores de parto em expectativa por conta das consequências do pecado. E não só ela, mas nós também estamos em expectativa, esperando que o Senhor Jesus volte, conclua logo aí o plano que Deus estabeleceu e através dessa espera nós também estamos aguardando a conclusão da nossa adoção. Entendeu? Por que eu disse para os irmãos anteriormente 100%? Porque apesar de nós termos hoje o título de Filho de Deus, como João 1, verso 12 nos diz, nós temos que esperar a conclusão. Ou seja, esse texto nos dá parâmetro para dizer o seguinte para os irmãos, ó, tem que perseverar, tem que chegar até o fim, tem que permanecer no caminho com fidelidade, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo, até o dia de Cristo, até o arrebatamento da igreja, até o momento que o Senhor Jesus nos tirar dessa terra, seja individualmente ou seja aí com a igreja no arrebatamento. Tem que chegar até o fim. Paulo nos diz aqui ó, que nós estamos esperando a adoção, tá bom? E ele também cita nos demais versículos, Romanos 9, verso 4, a respeito aí de adoção, Gálatas 4, verso 5, diz assim, ó, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E Efésios 1, verso 5, que é o texto que nós estamos lendo, predestinou-nos para filho de adoção por Jesus Cristo. Então, Paulo é o único escritor do Novo Testamento que fala aí da questão da adoção. A adoção não era uma prática no sistema judaico, tá bom? Era somente na época de Paulo no sistema romano e também conhecida pelos gregos. Então, Roma e Grécia tinham um sistema aí de adoção. Os hebreus não, os judeus não. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos, segundo a sua vontade, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai, Deus, a nos adotar, tá bom? Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele através da pessoa bendita do Senhor Jesus. Esta posição nos é imerecida, não veio por nossos méritos. Simplesmente aprove a Deus fazê-la dessa forma. Deus, por amor, resolveu nos resgatar.
e estabeleceu um padrão de salvação através da pessoa bendita do Senhor Jesus, tá bom? Quando eu citei Romanos 8, verso 23, eu achei interessante compartilhar essa informação com os irmãos, ó. Então, nós estamos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, quando acontecer a redenção do nosso corpo, arrebatamento da igreja, o momento que nós partimos dessa terra para a eternidade com o Senhor Jesus, aí acontece 100% a nossa adoção. E aí, irmãos, eu compartilho com os irmãos o material que eu procurei na internet a respeito do processo de adoção. O processo de adoção é assim, ó, basicamente, resumidamente falando, tá? Uma pessoa vai ao fórum, ela levanta a documentação necessária, leva os documentos necessários para adquirir aí a adoção, né, para adotar uma criança, ela participa de curso, ela sofre avaliação psicológica, ela sofre avaliação social, ela passa por sentença judicial, né, ela tem a comunicação dessa sentença, se foi aprovado, se foi reprovado, ela é incluída aí nos órgãos competentes, né, aí no caso a gente pegou eu procurei num site aí da região sul do nosso país, ela passa pelo período de espera do cadastro, depois ela é contatada aí para os fins da adoção, para os pormenores finais aí do processo de adoção. Depois ela adquire o termo de guarda de estágio de convivência, então ela passa por um período aí, né, de adaptação, de integração, e no final, depois ela recebe aí a certidão de nascimento nova aí do filho que adotou, tá bom? Então, se você observar por esse processinho aí, que é um processo humano aqui no nosso país, né, o processo de adoção é um processo um pouco burocrático também e demorado. Tá? Então, ele tem várias etapas. A mesma coisa acontece conosco, servos de Deus, conosco cristãos. Tá bom? Você aceitou o Senhor Jesus. Hoje, o Senhor Jesus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, nós estamos numa nova posição. Somos declarados filhos de Deus. Amém. Mas onde, evidentemente, eu posso provar que sou filho de Deus? Estando ao lado do Pai. Enquanto eu não estiver lá do lado do Pai, eu posso ter pregado, posso ter falado, posso ter ensinado, posso ter feito um monte de coisa. Mas de que adiantou fazer tudo isso e lá no final não estar lá do lado do Pai? Então, o processo de adoção. Então, Paulo lá em Romanos 8, ele diz assim, que nós estamos aí também na expectativa, aguardando para que nós possamos finalmente aí, ó, como diz o versículo que nós lemos lá, Romanos 8, 23, ó, esperando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo. Então, enquanto eu estou aqui na terra, estou aguardando a redenção do meu corpo, né? Estou aguardando aí o dia do Senhor Jesus arrebatar a igreja, eu preciso perseverar, porque enquanto eu não perseverar, talvez aí possa ser que no meio do processo eu me perca. E aí, como que vai ficar? Como que Deus vai me olhar? Tá bom? Então, por isso que eu estou levando para os irmãos essas informações e, ao mesmo tempo, te falando o seguinte, ó, que eu e você, nós devemos perseverar e chegar até o fim. Não é o começo, é chegar até o fim. Tá bom? E aí eu lembrei desses dois versículos aqui, ó, Marcos capítulo de número 16, versículo de número 16, a Bíblia diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, tá? Então eu creio e sou batizado e já sou salvo, beleza? Marcos diz isso, mas Mateus também diz, Mateus 24, verso 3, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não é só crer e batizar, e depois voltar para o mundo, e desviar, e não estar mais nem para a igreja, e não ler mais a Bíblia, e não orar, porque eu já estou salvo. Não, tem uma parte minha, tá? Então, quando eu criei e batizei, começou meu processo de adoção. Começou o processo de adoção. Agora eu e você, a gente tem que continuar até o fim, até o dia que encontrarmos o Senhor Jesus, para que esse processo se conclua, tá bom? A Bíblia é muito enfática em nos dizer que precisamos chegar até o fim, tá bom? Deixa eu correr aqui um pouquinho. No livro de Apocalipse, por diversas vezes, você vê o último livro da Bíblia exortando-nos a vencer, tá bom? Algumas promessas para o que vencer. Então tem que vencer, tem que chegar até o fim, tá? Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito. Então, se nós formos pensar aqui, ó, nesse Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 17, que no processo de adoção é expedida uma nova certidão, então lá, Apocalipse capítulo de número 2, verso 17, é a nossa nova certidão. Jesus está nos dizendo o seguinte aí, ó, que ao que vencer, tá, ó, darei a comer do maná escondido e uma pedra branca. E na pedra branca, o novo nome escrito. O novo nome
escrito. Esse novo nome é o novo nome do processo de adoção. Se nós pensarmos no processo brasileiro, como eu mostrei para os irmãos anteriormente, tá bom? Apocalipse capítulo 2, verso 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ó, vencer e ir até o fim. Apocalipse 3, verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3, verso 12. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. E lá no final do livro, Apocalipse 21, verso 7. Ao que vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Pronto. Nós terminamos o livro de Apocalipse vendo o seguinte, uma condição para João 1, verso 12. Tem que crer, mas tem que chegar até o fim. Chegando até o fim, aí você se torna filho, tá bom? Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e esse será meu filho. Então, nesse sentido que nós estamos predestinados, como Efésios capítulo de número 1, verso 5 diz, ó, nos predestinou para filhos, para ser filho. Então, aceitou o Senhor Jesus, vive uma vida de santificação e uma vida irrepreensível aos olhos de Deus, você está predestinado para ser filho, você está predestinado para chegar até o céu. Mas você tem que chegar até o céu. Você tem que lutar para chegar até o céu. Tem que viver uma vida de santificação. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Uma vida orientada pelo Espírito Santo. Tá bom? Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu essa comunhão. Então Deus estabeleceu, através do Senhor Jesus, a reconciliação. Então o Senhor Jesus ele nos reconcilia. Tá bom? Nesse sentido, o apóstolo Paulo ele usa a analogia de adoção. Tá? Através da pessoa do Senhor Jesus, então, nós somos adotados por Deus. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo nas nossas vidas. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com Deus. Isso significa que passamos a ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e para a sua glória, conforme Efésios 1, verso 6. Tá bom? Entretanto, irmãos, em Cristo, o Pai nos reconciliou, adotando-nos como filho. Então, hoje a gente pode dizer exatamente isso que está escrito aí do lado. Ó. Eu e você, nós somos filhos de Deus. E como salvos em Cristo Jesus, Deus nos predestinou. Deixei bem grifado de vermelho porque o slide anterior ficou muitas palavras, muitas frases juntas, né? Deus predestinou a nossa caminhada hoje às bênçãos espirituais, tá bom? E também a um novo nome, uma nova imagem em Cristo Jesus, tá bom? Romanos 8, verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 17, ao que vencer, darei uma pedra branca, e nessa pedra terá um novo nome. Então, a nossa nova certidão de nascimento, digamos assim, tá bom? Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 14 a 21, nos diz assim, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então, aqui eu queria argumentar que quando a criança é adotada, ela passa a ter uma nova família. Muito bem. Então, hoje nós temos uma nova família, a família de Deus. Deus tem uma família no céu, Deus tem uma família na terra, como o pastor Daniel sempre argumenta com a gente lá na igreja, o pastor Daniel sempre expõe, tá bom? Então, hoje nós fazemos parte da família de Deus. Nós temos um privilégio de estar participando das coisas espirituais, participar da família de Deus. Só que nós temos que perseverar, chegar até o fim. Não é só ter a posição de que participa, mas sim chegar até o fim, se esforçar, tá bom? E o terceiro ponto argumenta a respeito da sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, primeiro, a excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos, pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Então, aqui o que eu quero discorrer com os irmãos, conforme está na nossa lição, e depois os irmãos podem dar uma olhada no slide, porque meu tempo já passou. Mas em nenhum momento bíblico, nenhum texto bíblico, você vai ver Deus estabelecendo condenação eterna. Deus estabelecendo predestinação para condenação, tá bom?
que é aquilo que o pensamento calvinista deixa em haver, deixa, né, acha que existe. Deus tem uma lista de quem vai ser salvo e Deus tem uma lista de quem não vai ser salvo, tá bom? Não existe isso, irmãos. Não existe lista de quem não será salvo, tá? O que existe é o seguinte, ó, quem aceitou o Senhor Jesus, creu no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, está predestinado a ser filho. Se viver em santificação, se andar na presença de Deus, se seguir as orientações do Espírito Santo, né, se cada dia santificar, fazer tudo aquilo que a palavra diz, orar, buscar, permanecer na vontade do Senhor, né, satisfazer a vontade de Deus com boas obras, renunciar ao pecado, renunciar ao seu eu, renunciar às coisas que desagradam a Deus, essa pessoa vai se tornar filho 100%. Ela vai conseguir chegar lá na eternidade à presença do Pai. Agora, todos aqueles que não responderem positivamente, não vai ser. Tá bom? E não é porque Deus não quer, que a Bíblia é muito bem clara em dizer que o desejo de Deus era que todo homem se salvasse. O desejo de Deus era que ninguém se perdesse, mas todos fossem salvos. Tá bom? Hoje tem muitas pessoas que estão lá no inferno, hoje milhares, milhares, milhares de pessoas que estão no inferno. Milhões de pessoas estão no inferno. Mas nunca foi o desejo de Deus que essas pessoas estivessem lá. O desejo de Deus é que elas crescem, ou melhor falando, o desejo de Deus é que elas tivessem crido, né, no sacrifício do Senhor Jesus, que elas tivessem aceitado o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador, para que hoje elas pudessem estar na presença de Deus, né? E elas, infelizmente, no tempo que elas estiveram aqui na terra, elas não tomaram essa postura, não tomaram essa decisão, não aceitaram o Senhor Jesus como seu único suficiente Salvador e hoje estão no inferno. Nós, né, não quero ter essa oportunidade, mas se pudéssemos ir lá no inferno hoje e perguntar para as pessoas se elas mudariam de ideia, com certeza elas mudariam de ideia. Com certeza elas, né, gostariam de ter segundos para mudar toda a sua condição eterna, aceitar o Senhor Jesus e passar a eternidade com Deus. Porque o inferno, irmãos, é um maior sofrimento que a gente possa pensar, imaginar. A nossa mente ainda não tem capacidade para imaginar o que é o inferno, tá bom? Então, voltando nos nossos slides, antes de Deus criar qualquer coisa, seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes já estava estabelecido, tá bom? A Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ou seja, o pecado não pegou Deus desprevenido, muito pelo contrário, Deus já tinha um plano estabelecido de salvação pelo seu infinito amor, tá bom? Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno de prover a salvação, o amor de Deus, tá bom? Então Deus poderia ter decidido, irmãos, abandonar a humanidade, deixar o homem de lado. Se o homem pecar, se Adão pecar, larga o Adão de lado. Não, Deus, por amor, lá na eternidade passada, já sabendo que Adão, né, tinha capacidade do livre-arbítrio, tinha o livre-arbítrio e nós temos o livre-arbítrio hoje, Deus sabendo disso, Deus definiu um plano de salvação. Deus decidiu por amor nos salvar a humanidade, tá bom? Então se hoje nós somos salvos por causa do amor de Deus. Tá? Somos salvos por causa do amor de Deus. E aí eu quero mostrar para você, depois você pode ler os demais tópicos do slide que eu não estou lendo, não estou passando, tá bom? Quero deixar uma coisa para você hoje, ó. Deus te ama, tá bom? Deus me ama, Deus te ama. Eu não sei o que você está passando, vivendo, presenciando, né? Nós estamos num momento de pandemia e talvez você tenha seus momentos aí em casa sozinho, como foi ministrado essa semana pelos irmãos que estão apresentando os cultos. Mas saiba de uma coisa, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. E no que depender de Deus, irmãos, olha, você chega até no céu, você chegará até a presença do Senhor. No que depender de Deus, Ele vai preparar a condição, vai preparar a bênção, vai preparar um caminho. Ele já tem um caminho preparado para você percorrer, para você passar. Mas eu quero frisar uma coisa para você hoje. Deus te ama. Não deixa o diabo ficar aqui, ó, no teu ouvido, falando que você é um Zé Ninguém, falando, não deixa não, repreende isso em nome do Senhor Jesus, tá bom? Levante sua cabeça, mesmo em meio a calamidades, em crise. Lembra lá, Romanos 8, verso 28. Tudo aquilo que Deus permite contribui para o nosso bem, tá bom? Então, se Deus se for Deus, e Deus tem permitido algo que se levantou contra você, que veio para a sua vida, e hoje está apertando seu coração, creia que mesmo assim, o Pai, Deus, te ama. E tudo aquilo que Deus ele tem feito para mim e para você é para o nosso bem, tá bom? Pensemos e cremos assim. E concluindo a nossa lição, né, quero falar para os irmãos com relação ao assunto de hoje. O Senhor Jesus morreu por todos e por cada um dos pecadores, tá bom? Então Deus estabeleceu a morte do Senhor Jesus, não teve acepção de pessoas. Jesus não veio para um povo e para outro povo, não. Não veio para uma pessoa e para outra pessoa, não. O Senhor Jesus morreu por todos.
Deus amou o mundo, a humanidade, tá bom? Humanidade é todos os homens, todos os povos, todas as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho, para todo aquele que nele crê. Então as pessoas têm que crer. Aquelas que crerem serão salvas, serão santificadas, né? O Espírito Santo virá morar nessas vidas, nesses corações. O Espírito Santo irá trabalhar essas pessoas, mudar essas pessoas, santificar essas pessoas, trazer essas pessoas para mais perto do Senhor Jesus. Tá bom? E se essas pessoas permanecerem fiéis no caminho, no dia do arrebatamento da igreja, ou no dia que essas pessoas deixarem essa terra, elas abrirão seus olhos na eternidade e por fim encontrará o Senhor Deus. Por fim encontrará o Senhor Jesus e estarão aí 100% na presença do Senhor Deus. E aí conclui-se então a questão aí de ser adotada por Deus. A salvação está disponível a todas as pessoas, tá bom? Desde a eternidade passada, segundo a presciência de Deus em Cristo, Deus elegeu através do Senhor Jesus e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação de Deus e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais, divinamente estipuladas. Então eu deixo uma frase aí para os irmãos no final, e essa frase é o seguinte, ó: não troque Jesus por nada e persevere até o fim. Infelizmente hoje na nossa caminhada cristã você vê muitas pessoas que começaram, né, pregava, era uma bênção, eram usadas por Deus, Deus, né, ministrava através dessas pessoas, mas elas não perseveravam, infelizmente. E quantas dessas pessoas hoje já estão até no inferno, começaram bem, terminaram mal, abandonaram o Senhor Jesus. A Bíblia não nos leva a abandonar o Senhor Jesus. A Bíblia nos leva a perseverar na presença do Senhor Jesus. Como Deus fala ao profeta Daniel, tu, porém, vai até o fim, que é um versículo que o pastor Daniel gosta muito também de ministrar na nossa igreja. Tu vai até o fim, tá bom? Porque o fim não tem como se descrever para todos aqueles que perseverarem na presença de Deus. O fim que nos aguarda tem coisas que não foi nem reveladas. Aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu é o que está reservado, preparado. Imagina você uma cidade que quem fez foi Deus. O construtor da cidade foi Deus. Imagine você um lugar que quem fez foi Deus. E Deus estabeleceu esse lugar de uma forma muito diferente do que ele tinha feito anteriormente aqui nesse planeta. Esse lugar, irmãos, o planeta que nós vivemos, tem muitos lugares bonitos. Eu vou até colocar aqui uma imagem para os irmãos verem, aí da conclusão da minha aula. Olha só que lugar lindo, maravilhoso. Nós, seres humanos, olhando para uma paisagem dessa, nós ficamos assim, boquiabertos, né, com um vislumbre natural. Mas nada dessa terra se compara com aquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade. Então não troque Jesus por nada. Persevere com o Senhor Jesus. Fique com o Senhor Jesus. Lute pela sua salvação. Em nome do Senhor Jesus, permaneça na presença dele. E lute pela sua salvação e pela também a salvação da sua família. Que eu e você nós possamos dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que o Senhor Jesus ele seja sempre base para as nossas vidas. O Espírito Santo e a sua palavra, a palavra de Deus, seja base para mim e para com a sua vida. Tá bom? Como eu disse para os irmãos, né, o começo e nem o meio. Tem que chegar até o fim. Tá bom? Nós começamos na igreja, glória a Deus por isso. Estamos na igreja, glória a Deus por isso. Mas nos mantemos na presença do Senhor, porque tem que chegar até o fim. Como eu argumentei para os irmãos, muitas pessoas vão ouvir do Senhor Jesus. Não vos conheço. Apartai-vos de mim que não vos conheço. São pessoas que começaram, mas que não chegaram até o fim. E o desejo de Deus não é esse. O que depender do Espírito Santo e de Deus, nós já estamos lá. O que depender da orientação do Espírito Santo e do que ele vai fazer nas nossas vidas, nós vamos chegar lá. Agora a gente precisa responder isso positivamente, tá bom? Nós precisamos aí responder positivamente ao agir, ao trabalhar do Espírito Santo nos nossos corações. Amém, amados? Que Deus os abençoe. Já falei mais que 1 hora aí com os irmãos, tá bom? Acaba sendo um pouquinho diferente a escola dominical por conta dos pontos, tópicos. E os irmãos sabem que eu não consigo ser aquele professor tão resumido. Eu peço até perdão para os irmãos nesse sentido aí dos vídeos serem tão longos, tá bom? Mas que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E confesso para os irmãos que estou muito ansioso aí para voltar para as nossas aulas pessoais na Escola Bíblica Dominical. Porque lá os irmãos perguntam, né? Lá os irmãos param a aula, lá nós entramos aí em debates. Eu tinha certeza que se de repente na aula de hoje alguém ia perguntar de calvinismo, né, ia ser uma coisa assim bem diferente de online. Mas que Deus possa te abençoar. Que nesse momento que Deus tem permitido passarmos, que passemos, tá bom? Nada é eterno, tá bom? Aqui nessa terra nada é eterno. Então esse momento que nós estamos enfrentando vai passar.
em nome do Senhor Jesus, e em breve, muito em breve, nós estaremos muito mais unidos e muito mais fortes na presença do Senhor. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero te louvar, Pai, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor continue trabalhando, operando no meio da tua igreja. Eu rogo ao Senhor que o Senhor fortaleça, Pai, cada coração, que através dessa lição hoje, Pai, o Senhor, o teu Espírito Santo, possa tocar nos corações, que cada um dos teus filhos, ó Deus, perseverem na tua presença. Ó Deus, perseverem nessa jornada diante do Senhor. Que levemos a tua palavra a sério, levemos o teu Espírito Santo a sério, levemos a tua obra a sério, a tua igreja a sério e tudo aquilo que o Senhor tem para com as nossas vidas a sério, ó Pai, para que possamos ficar firmados até a vinda do Senhor Jesus. Não nos deixa, Pai, desanimar. Não nos deixa, Pai, que nada venha entristecer o nosso coração, pois a maior expressão do teu amor para com as nossas vidas é através da vida do Senhor Jesus. O amor do Senhor foi demonstrado no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Que valorizemos, ó Pai, o teu amor. Que valorizemos tudo aquilo que o Senhor tem feito para com as nossas vidas. Todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Todas as vitórias que o Senhor tem nos dado lá atrás, ó Pai. Tem nos feito chegar até aqui. Então que esse momento que nós estamos vivendo de adversidade, ó Pai, não nos barre na tua presença, não nos faça descrer do teu poder e daquilo que o Senhor pode fazer em prol do teu povo, em prol dos teus filhos, em prol da tua igreja. Meu Deus, eu rogo que o Senhor continue abençoando. Abençoando a vida do nosso pastor, da sua família, dos obreiros da igreja, de cada um dos teus filhos, ó Pai. Guarda-nos na tua presença. Nos cobre com teu sangue e nos faça chegar até o fim. Espírito Santo, nos exorte. Chame a nossa atenção se necessário, mas não nos permite abandonar o Senhor Jesus jamais. Sê conosco, guardando-nos e preservando-nos na tua santa presença. Meu Deus, é o que eu te peço. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te louvamos e te agradecemos. Amém, amados? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus, que Deus te conceda um domingo abençoado e, se assim for a vontade de Deus, até domingo que vem, em nome do Senhor Jesus.